Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o nosso podcast, o seu podcast favorito, o Empreendecast. Eu sou a Maria Paula e eu tô aqui com a Amanda, meu nome é Amanda, estamos aqui hoje. E a gente trouxe uma pessoa super especial, a Rosane Rosa. Antes tem um recadinho, porque eu sempre esqueço desse recadinho. Gente, sempre esquece desse recadinho. Segue a gente no Insta, é Cast Empreende, é o contrário, porque não deu para colocar o contrário, ficou o contrário. Então, a gente está aqui com a Rosane Rosa. Ela vai falar conta um pouquinho sobre você, quem você é, como você empreende, conta a sua história um pouquinho pra gente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, assim. Bom, meu nome é Rosane Rosa, né? Não é um nome artístico, é o meu nome mesmo, nome e sobrenome. Eu sou, além de esposa, mãe de 2, sou consultora de negócios, sim. Eu sei, eu pareço jovem, né? Parece mesmo. Mas o 4.0 tá batendo as portas. Eu trabalho com consultoria administrativa financeira, eu falo sobre gestão, né? E também a terceirização do BPO, que é um nome em inglês, né? Fala Business Professional Outsourcing, que nada mais é do que a terceirização do financeiro. Eu sou uma pessoa que gosto de pessoas e também, antes da gente começar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas. A gente te agradece. Gente, é muito bom, eu falo assim. Por aceitar nosso convite, né? Claro, eu falo assim, sempre um convite maravilhoso como esse, para poder falar de coisas que eu gosto, inclusive, por que não? Né? Então, eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada por estar aqui com vocês. Ainda mais de finanças, que eu acho que é o problema de todo mundo, de toda empresa, a gente tem um certo problema com finanças. A gente tenta, mas é algo que realmente eu acho que é uma parte que mais pega na hora de gerenciar o negócio. Isso é verdade. O grande desafio é porque nós não aprendemos, né? Isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado de uma forma muito explícita, né? Então, o empreendedor mesmo, ele começa e aí ele vê a necessidade, aí ele vai buscar. Porque realmente ninguém é incentivado a gostar de números. A gente vê que até pela nossa cultura mesmo, quando alguém fala assim, gosto de dinheiro, a pessoa, essa pessoa aí já é meio... E não é bem assim, né? A gente tem que gostar do que o dinheiro nos proporciona. E se eu posso organizar isso de uma forma coerente, onde a minha empresa seja saudável e eu também seja, né, financeiramente, tá tudo certo. Porque se é financeiramente... Acho que um dos principais é o financeiro, né? Se não tiver em dia, a sua empresa não vai para frente. Ela realmente quebra, falha. Por isso tem muitas empresas que em 1, 2 anos não vão para frente, porque realmente esse é um dos maiores problemas. Gerenciar isso, ainda mais que muita gente investe muito dinheiro para iniciar, ou arruma um empréstimo, vende alguma coisa e acaba não sabendo lidar com isso, né? A parte do financeiro, assim, o financeiro e o comercial, eles devem andar, assim, lado a lado. Não existe o mais importante, mas é que o que a gente muito vê na internet é as pessoas falando e vendendo sobre vender. Eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Só que se eu não entendo como funcionam os meus custos, né, as minhas despesas, fica desafiador, porque... um não vive sem o outro. Se eu tenho um financeiro lindo, maravilhoso, organizado, um planejamento no papel, mas eu não vendo nada, já tá errado. Agora, se eu também vendo e não sei se o custo tá certo, se isso tá me pagando, também tá errado. Então, ele é ali junto. Só que, normalmente, as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? E aí é onde eu falo, pelo menos é bom, porque daí eu tenho trabalho. Isso me lembra muito o nosso primeiro episódio, que foi com a Rafa, que lembra que ela falou que ela foi ter a primeira compra do mês de ingrediente para ela fazer, de produto e tal, muito tempo depois dela abrir, porque ela era insegura e ela só comprava a compra da semana, ela só comprava o que ela sabia que ia vender. Só que ela, aprendendo que ela pode fazer a compra do mês, ela economizava muito mais. Ela achou que ia ser um risco muito grande, mas valeu muito a pena para ela. Isso, quem trabalha até nessa parte de confeitaria e tudo mais, né? A Rafa é do brownie, né? O famoso brownie. Ela é amiga da minha filha. Olha só. Que mundo pequeno, que né? Mundo pequeno, né? Pois é. E assim, quando o produto é bom, todo mundo fica sabendo, não tem como. É falado assim, eu falo a boca de todo mundo, tá o nome do brownie da Rafa, e né? Hoje em dia ainda...
ainda você falar, né? O boca a boca ainda te pega, né? É o que pega. O que mais vende ainda é o boca a boca. Hoje eu conheci uma pessoa que, inclusive, falou sobre isso, a importância da indicação. Então, a gente tem aí uma recorrência com a indicação. Mas falando sobre as compras, o ideal é que você procure um fornecedor, não falo um único fornecedor, mas comece a entender, porque às vezes quanto mais eu compro, porque eu ganho dinheiro não é na venda, eu ganho dinheiro na compra. Então, se eu compro bem, logo, o que eu vender, eu tenho lucro. Então, eu preciso entender essa parte também. E na né? qualidade também, né? Aham. Porque você tem que achar um preço bom e uma qualidade boa. Você tem que carregar os dois juntos, né? Porque se você compra muito barato, a qualidade cai, você perde aquele seu cliente, né? Porque, querendo ou não, você quer uma coisa boa, né? A gente tá investindo nosso dinheiro em alguma coisa, então a gente quer algum retorno bom, né? Sim, é igual os produtos, né? Eu falo assim, as semi-joias que eu compro, sabe? Cheia de balangodango, assim. Mas, senão você gasta mais, né? E o intuito não é gastar mais porque é ruim, é comprar mais porque realmente é bom, né? Algo que eu falo assim, não, eu quero um novo, eu quero outro, mas não para substituir, mas para ter algo novo. Então, assim, a escolha também dos fornecedores, você saber exatamente onde você está comprando, comprar com qualidade. Eu fiz um teste um tempo atrás, mas isso foi para minha casa. Eu fiz uma compra no Mercado Livre. Compra do mês. Achei um máximo, gente, é um máximo, porque você fica naquela expectativa de e-commerce, sabe? Fala assim, ai, vai chegar... Sabe, Que dia que vai chegar? Que dia que vai rastreando. chegar? Tipo assim, compra do mês, poxa vida. Mas eu consegui otimizar tempo, achei produtos, realmente assim, eu comprei o grosso, né? Produto de limpeza, aquelas coisas mais, que demandam mais tempo. Eu gosto de pesquisar. Só que eu também não tenho paciência. Não, imagina, você vai num... Também o dia a dia, a correria do dia a dia. Né? Você vai em atacadista e é complicado. Então, assim, eu comprei no Mercado Livre e pensa. Então, no caso, as pessoas que trabalham com isso, elas precisam procurar melhores fornecedores, gente. Tem que estar antenado o tempo inteiro. Uma pergunta que eu acho que toda pessoa que começa a empreender, a gente tem, né? Qual que foi a virada de chave que você falou assim, agora eu vou estar empreendendo, vou estar fazendo o que eu faço, vou ajudar as pessoas com o meu serviço, com o meu trabalho. Conta pra gente. Eu sempre trabalhei, eu estava CLT, né? Comecei e sou filha. Meu pai era empreendedor, minha mãe também foi por muito tempo, mas aquele empreendedor para sobreviver, sabe? A minha mãe era dona de boteco, sabe? Botequinho. Mas não é hoje em dia você fala assim, vamos ali no boteco. É um chique, negócio né? chique. Não, era o botequinho da mesa de sinuca, do baleiro e tudo mais. E meu pai era taxista. Então, aquela convivência. E minha mãe sempre falava, olha, você tem que estudar e ter um bom emprego e trabalhar para uma grande empresa. E aí, eu fiquei nessa, né? Falei assim, eu tenho que trabalhar. E eu sempre tive o sonho de ser administradora, desde criança. Minha formação, uma vez falaram para mim assim, a pessoa quando não sabe o que vai fazer, ela faz administração. Mentira. É mentira. Eu amo o que eu faço, tá? Detalhe. E aí eu fui trabalhar em concessionária, comecei a gostar disso, nessa parte administrativa financeira. Só que chegou a pandemia, alcancei a função que eu gostaria, que eu almejava, que era gerente administrativo financeiro. Então, eu tive uma escola, eu aprendi muito. E as empresas, eu trabalhei num grupo grande de concessionários, o maior grupo do estado do Mato Grosso do Sul de concessionários de veículos. Nossa! Trabalhei por 13 anos. Então, foi assim, um grande aprendizado, porque eu tive o início, comecei como caixa, depois fui para assistente, depois líder de qualidade, tesoureira, e aí gestora. E quando veio a pandemia, eu acredito que foi a virada de chave para muita gente. Porque muita gente escolhe e quer ser empreendedor. Na realidade, eu comecei a empreender porque eu tive que empreender. Porque quando eu saí, eu fui demitida, gente. Da pandemia. Cortar gastos, né? Porque... Sim. Eu falo, eu tive a função de demitir dentro do período ali, então, assim, foi muito dolorido, foi muito doloroso você demitir as pessoas, mas você sabia que em qualquer momento você poderia ser demitido também, gente. É uma coisa que é natural. As pessoas que trabalham para outras pessoas precisam CLT, entender, né? É um risco. Que você está prestando um serviço, e tem hora que o seu serviço não faz mais sentido e tá tudo certo.
mas foi o que faltava, talvez, para eu tomar coragem, porque eu sempre tive vontade de empreender nessa área, de ensinar o que eu sabia, mas eu tinha medo. Ah, a gente sempre tem medo, Você né? sempre tem medo. Só que daí, eu falo, a circunstância da vida me empurrou e me fez falar, opa, agora você vai empreender sim. Você vai ou você vai, não tem opção número 2. Exatamente, não tem. E aí eu fui e acabei fazendo exatamente isso. Falei, por que não? Né? Por que eu não posso ensinar? Só que eu fiquei naquele limbo, naquele momento. O que eu faço? Será que o que eu fazia era realmente porque eu era boa? Ou eu fazia bem porque eu fazia muito tempo? Aí eu cheguei na conclusão que os dois. Eu realmente fiz aquilo por muito tempo e fiquei boa naquilo que eu fazia. Mas, nesse primeiro momento, eu comecei a me distrair. Sabe o que eu fui fazer? Bala baiana, conhece? Ai, Sim. Gente, não é por nada não, as minhas balas baianas são as melhores. Mas eu não faço mais, eu aposentei. Quem faz? não! A Royce vai ter que fazer? Vou ter que fazer agora. Então eu vou tá chorar bom. no banho se você não fizer. Não, então vou ter que trazer uma bala baiana pra você. E aí eu comecei a vender. Gente, e vende. Por isso que eu falo, vende. Tudo que você faz e você começa a demandar energia, você vende. E aí eu comecei. Gente, eu fiz bala, teve uma encomenda com 400 balas para um casamento. Eu virei a madrugada enrolando Bota bala nisso. Nossa, queimei cauda, queimei mão. Só que o meu desejo ainda era poder ensinar. Então, eu comecei a entrar num grupo de mulheres empreendedoras, pessoas que queriam, e eu comecei a ensinar, a testar aquilo. E fui ensinando, até que eu tive a minha primeira cliente, aí depois a segunda cliente, e as coisas foram acontecendo. E aí eu falei, não, esse é o meu propósito. Tanto que eu faço BPO financeiro, é algo que eu gosto, porque imerge ali na organização, mas a consultoria, que é onde eu ensino a minha cliente como ela deve se comportar diante dos números, das análises que ela tem que fazer, dos processos dentro da empresa dela, aquilo para mim é o que canta o coração, mas aquilo tem início, meio e fim, consultoria tem que ter data para terminar. E aí, quando eu me percebi na pandemia, eu falei assim, eu vou começar. E aí, gente, foi acontecendo. Se vocês me perguntarem assim, que horas você percebeu? Eu não sei, foi acontecendo, sabe? Normalmente quem empreende, todo mundo fala isso. Foi acontecendo quando eu vi, eu tava empreendendo e tava dando super certo. Exato, é só não desistir, é só não parar. Né? Eu penso assim, vai ser desafiador em algum momento, com certeza, mas é só não parar. No começo você não vai ter tanto cliente, aí às vezes você vai duvidar de você mesmo, você fala assim, não, acho que eu não sou boa nisso mesmo. Mas é um processo, né? E as outras coisas também é o seguinte, não dá ouvido assim pra, sabe, o meu marido brinca, não dá ouvido pra concorrência, mas não a concorrência em si. Porque às vezes as pessoas vão falar assim, chegaram a falar pra mim, falaram assim, por que eu contrataria, conhecido, tá? Uma consultoria com você, que tem 2.000 seguidores, e com outro que tem 10.000 seguidores. Gente, aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu vou comprar seguidores. Se esse for o problema, eu resolvo rapidinho. Né? Mas, olha só, colocou em xeque o meu conhecimento e eu deixei isso, né? Porque a gente permite que o outro tire o nosso, o nosso... Desestabiliza a gente, né? Exatamente. E aí foi... Depois eu falei, quer saber? Eu vou seguir o meu caminho e as coisas foram acontecendo. E quanto mais eu demandava energia, mais isso, né? Teve um período que eu dei uma pausa na consultoria, porque eu me dediquei a treinamentos de alta performance. Eu estava como instrutora de treinamento. E aí, só que... Realmente, a consultoria sempre me chamava de volta, As clientes me cobravam, eu preciso... Você tenta fugir, mas ela tá ali, né? Então, eu entendi que é o meu propósito, né? E eu acho muito interessante você ter falado de seguidores, porque nos dias de hoje, você ter seguidor significa que você passa credibilidade, né? Às vezes, você faz um trabalho muito melhor, você é muito mais profissional, mas por você não estar 100% ali no Instagram e ter menos, o povo vê como se você tivesse menos coisa ou menos informação do que um cara que é coach, ele não fez faculdade, não fez curso, ele só fala no microfone e tem 10 milhões de seguidores. Acho isso muito engraçado. Essa parte dos seguidores pega, porque realmente... E aí entra... eu falo o profissional, você precisa, é onde a gente entende que cada um tem a sua área. Eu sou administradora, eu ainda faço os meus conteúdos. Gente, tem dia que tá zerado. Eu falo, eu não sei o que eu vou falar. Não sei, né? Então, de vez em quando eu peço socorro pra amigo, e o que você quer saber? O que você quer saber? Ou igual hoje surgiu
uma situação específica, eu falei assim, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre lançamentos de notas fiscais, a importância disso. Mas, por isso que é importante, eu falo, cada área, você precisa da ajuda de profissionais. É claro que cada um vive um momento. É igual quando eu passo meus orçamentos. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer a consultoria, mas nesse momento, financeiramente, eu não posso investir. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você fica no futuro, quando ela E tiver, ela já não vai te aconteceu. procurar, entendeu? Gente, já aconteceu. Então, assim, nunca despreze um cliente porque ele não pode, naquele momento, investir. Eu falo porque quem começa, não faz tudo bonitinho. Você não separa. Esse aqui eu comprei, eu paguei 25, então 25 é o custo. Os outros é a parte do meu Prolabore. E o outro é a parte para eu investir numa empresa. Não é. É ilusão. É ilusão. E quem fala isso, que tem como fazer, mas você pode fazer isso gradativo. Tem gente que me condena, fala assim, essa consultora... Uma vez eu conversei com um colega, ele falou assim, mas o jeito que você fala não é a forma correta. Eu falei, calma lá, é ponto de vista. É ponto de vista. Porque, assim, eu não posso chegar numa pessoa que está começando um negócio agora e falar para ela que ela tem que fazer essas divisões. Tem que ser gradativo, tem que ser aos poucos, porque a pessoa sobrevive daquilo, entende? Então, assim, ela vende para ela poder pagar a conta e para ela poder sustentar uma casa, sustentar o filho, enfim, então... Depois ela pensa em crescer, Depois Cada uma tudo... tem uma realidade, né? Sim, não é todo mundo que começa uma empresa com um fundo de caixa para um ano. Eu tenho aqui, sabe, um fundo de emergência de 12 meses. É raro, tá? É raro. Acontece, mas é raro. É quem tem muito dinheiro também, né? Sim. Ou se prepara muito antes, né? Isso. Tem uma preparação muito, muito antes, mas é tão difícil a gente se preparar antes, né? Porque sempre quebra o carro. Nem me fala. Nem me fala. Alguma geladeira queima. Aquele gás acaba, você fala, poxa vida. Mas são os desafios da vida. O desafio, ele é para ser superado. Então, é para poder provar ali, você provar, sabe a prova do fogo, né? Se é verdadeiro mesmo, você passa pelo fogo e aí tá tudo certo. E qual foi o maior desafio, assim, que você já enfrentou, né? Porque você é uma mulher de negócios. Você é uma mulher séria, culta de negócios. Isso aí, mas se tiver que bater em alguém, eu bato. Você vai ter que sequestrar aquela pessoa, você sequestra. Exatamente. Não. E qual que foi a sua maior dificuldade? Tipo, ou no começo, ou no meio, assim. Eu acho que da sua vida, qual foi? O primeiro maior desafio foi se reconhecer, né? Porque você fala assim, agora... Será que eu sei ensinar mesmo? Será? Você tem aquela obrigação, você sente que você tem a obrigação de fazer com que o seu cliente tenha resultado. E hoje eu entendo que isso é Pareto, é 80-20. É 20% o meu trabalho e 80% do esforço dele. Ele tem que... Querer, né? Ele tem que querer e ele tem que fazer. Não adianta ele achar que... Você vai resolver a vida dele, fazer milagre. Só porque tá indo na aulinha bonitinho. Não tem como. Então, assim, mas eu penso que no meu caso, e na grande maioria, é cliente. É cliente. Como você vai... Por isso que assim, eu sou muito, muito grata às minhas primeiras clientes. Não as atuais também, mas foram as primeiras que me trouxeram hoje as clientes que eu tenho, sabe? Porque, por exemplo, eu vou falar da Yumi, que é a nossa cabeleireira não, dona de salão, né? Ela é maquiadora e é dona de um salão especializado em noivas. Ela foi uma das minhas primeiras clientes. E sabe como ela me conheceu? Por conta das balas, eu também fiz maçã do amor. E ela comprou maçã do amor e depois a gente ficou amiga e tudo mais. E assim, ela me deu a oportunidade. E até hoje, nós temos um trabalho que eu executo lá todos os meses, que é com a equipe dela. Depois teve a Adriele, a doutora Adriele, que eu sou fã, eu não posso falar muito dela, ela mora no meu coração, que também foi uma das primeiras pessoas. E aí esses primeiros foram o que me trouxeram os outros, sabe? Que realmente, assim, são os clientes que eu falo, poxa vida, eu queria ter 10 desse, porque são muito comprometidos. E é bom que você se sente valorizada, reconhecida profissionalmente, né? Sim, total. Porque eu acho que você também deve ter sofrido, assim, um pouco, porque, querendo ou não, a parte de finanças é muito machista, né? Não é um mundo mais dos homens, todo mundo vê assim. Mas é o homem que tem que saber disso. Exato. Muita matemática. O meu irmão fez administração na UFGD. E ele fala que se na sala tinha 5 meninas, era muito. Eu nunca tinha pensado nisso. Vou olhar minha foto de formatura. Mas é bem possível, sim. Essa é a questão do conhecimento. Então, às vezes... Mas isso também, eu falo que é um pouco de culpa nossa.
Porque nós precisamos nos reconhecer quem somos. Se você é uma profissional, você estudou, você investiu, e você sabe, você não pode ninguém dizer o contrário. Isso, você sabe, ponto final. Então, eu vejo assim, a postura, porque o que traz a... E a mulher, ela é multifunção, né? Então, assim, às vezes... Você vai atrasar eu não falo que você tem que atrasar, porque atrasar é um erro, né? Você precisa cumprir os seus compromissos. Mas a mulher que tem um filho, às vezes o filho não avisa. Igual atrasa as coisas na escola, você tem que entregar um almoço, fica doente. E isso, o meu esposo me ajuda muito, né? Até porque não é uma ajuda, é uma obrigação dele. Ele é pai. Ele é pai, não fez né? com dedo. Exatamente. Então, assim... gente, mas ele tem... Eu falo assim, e o grande desafio nosso como multitarefa é não permitir que o outro faça a parte dele também. Você fala, tem que resolver tudo. E aí é onde o problema acontece. Então, eu falo, esse foi um dos desafios, sabe? De poder colocar o rosto mesmo, a cara a tapa, e falar assim, eu sou boa. Enfrentar. Acreditar. Então, esse foi um dos desafios. Eu falo, primeiro é conquistar os primeiros clientes, depois vai acontecendo. Até porque, querendo ou não, finanças e administração, você tá mexendo ali com... Não é só a empresa, é a vida dela. Como você falou, de onde ela tira dinheiro para pagar a conta. Então, querendo ou não, é um negócio muito delicado. Como é que eu vou confiar numa pessoa que nunca teve cliente, nunca começou, tá no começo agora, sabe? Tem que ter muita coragem, tem que ter acreditar muito no profissional. E assim, também dos meus primeiros clientes foi um casal de amigo. E pra mim, isso é a prova de uma das maiores amizades. Porque tem muita gente que é seu amigo, mas não compra de você, tá? Isso é verdade. Enquanto você não tá dando certo. Fala assim, eu vou comprar dele, ele começou agora, capaz. Não, eu tenho um casal de amigos que eles tinham aí uma oficina, hoje sei lá quantas oficinas eles têm. Né? Estão aí na casa já do 1 milhão do faturamento. Nossa Senhora! Sim, não é 1 milhão por ano, que é muito fácil. Ela fatura 1 milhão, aí você vai ver a pessoa fatura 100 mil por mês, aí lógico, no final do ano... Mas 100 mil é muita coisa ainda. Mas eu falo assim, eu tenho o privilégio de poder saber que amigos me deram oportunidade também. Então, isso também mostra muito o caráter da pessoa. Esse é mais um dos desafios. Então, você precisa saber também ali com quem você convive. Essas pessoas que vão te indicar. A gente tem que ficar com... Te levantar também, te ajudar a ir pra cima. Né? Falar, não, você vai, você consegue. Gente, porque é engraçado, assim, né? Eu tenho certeza que meu sogro não vai assistir. Tá tudo certo. Então, mas era engraçado, porque sempre eu chegava assim, minha família lá de Campo Grande. Então, eu chegava, às vezes, tomando um tereré, né? Meu rico tereré. Aí, meu sogro falava assim, e aí, minha filha, o seu trabalho tá dando um dinheirinho? Aí eu ficava muito possessa. Eu falava assim, mas que audácia. Aí eu falava, sim, porque meu negócio, porque isso aqui, eu faço isso. Eu tinha que ficar me provando. Aí, depois de um tempo, eu falei assim, meu sonho é ser esposa troféu, né? É um objetivo, está no meu planejamento financeiro. Um dia eu chego lá. Eu vou ajudando ele vai conseguir. Aí como sempre tinha essa pergunta, sempre tinha assim, eu vejo que não é por mal. Por falta, é pelo próprio machismo mesmo. Tipo assim, nossa, não tá acha que não é trabalho, acha que é só uma rendinha. Um hobby. A pessoa fala assim, é só pra ficar com dinheirinho. Tá sem fazer nada em casa, aí ela vai... Gente, tá doido. O homem que provê as contas e as coisas de casa, e a mulher, se quer comprar uma bolsa, ela faz alguma coisa fora. Exatamente. Esse é o pensamento. É exatamente isso, sim, sem tirar nem pôr. E aí eu aprendi, toda vez que nós chegávamos lá numa reunião em família, ele falava alguma coisa, eu falava assim, é isso, Anacleto, calma, não, fica tranquilo. O Felipe que paga as contas, eu tô só curtindo, né? E não é bem assim, né? Então, é muito engraçado, porque a visão da família... Eu falo, por exemplo, o meu irmão mais novo é um dos meus maiores apoiadores. Tipo, mana, vai lá e faz, né? E ele trabalha com Power BI, não sei se vocês já ouviram falar. É uma parte... Vamos pensar assim, umas planilhas, eu chamo... Se ele vê eu falando isso, mas são umas planilhas mais elaboradas, que conversam com o sistema, eles facilitam. Sim. Né? São os relatórios ali. Sim, então, assim, a gente sempre teve uma conversa muito bacana. Então, ele sempre foi um apoiador. Conhecimento também, né? Sim, né? O meu esposo mesmo sempre foi um dos maiores apoiadores. Tipo, vai lá, você quer fazer? Vai lá e faz. Se você não tem dentro de casa um apoio, você gente, não vou falar. vai, né? Se você não tem dentro de casa, eu sei que as pessoas falam, mas em troca,
Fica sozinho, né? Sem apoio. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Exato. Se ele não te apoia, fica a dica, menina. Se ele não te apoia, é melhor Pode ir você embora. entrar com o pé e ele com a bunda. Isso, sociedade perfeita. É uma boa sociedade. Sim. Você falou que você precisava se provar muito pro seu sogro, mas teve outras histórias, assim, outros momentos que você teve que se provar para outras pessoas? Bastante, assim, eu falo bastante porque faz parte. Eu sempre participei, gente, aonde existe um grupo, assim, eu conheci a Amanda. Onde tem um grupo, tem grupo, não sei o que lá, empreendedora, tá, Rosane, tu pode olhar lá, vai ter o meu contato. Por mais que eu não falo em nada, eu tô lá, sempre tô observando. E aí, uma vez, participando de um determinado grupo, eu cheguei e eu sempre fui, assim, bem comunicativa e tal. E aí, eu comecei a perceber que tinham algumas pessoas, empresárias até, e era um ambiente 100% feminino. E, gente, a pessoa começou a sentar de costa pra mim, e aquilo me deixou tão mal no dia. E aí eu falei, não, foi alguma situação específica, alguma coisa. Aí nós tivemos uma outra reunião, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu falei, peraí. Tô entendendo. Eu não estou... E aí eu entendi que existe... A gente não tem... Não adianta você parecer e você não ser, mas também não adianta você ser e não parecer. E aí foi quando eu também fui procurar... Eu fui procurar ajuda psicológica também, mas eu fui também. A gente vai procurando vários recursos, né? Isso, mas eu fui procurar o quê? Eu falo, porque o meu trabalho de consultoria, ele é uma mentoria, né? Ele acaba sendo, eu tô ajudando ali a pessoa. Então, eu também fui investir em mentoria. Mentoria de autoconhecimento, ou seja, a minha postura, me reconhecer como profissional, isso me ajudou de uma forma, assim, exponencial. E também a questão da consultoria de imagem. Então, porque daí eu comecei a chegar primeiro, porque dizem, né? Eu não entendo muito dessa parte, mas dizem que a sua imagem é a que primeiro questão chega. De cor também, isso, né? Com cor tom de pele, exatamente. Acessórios. Porque é onde a gente quer... Eu precisei entender também aonde estava meu cliente. E aí eu queria acessar esses lugares. Falar assim, opa, minha cliente está aqui, vou acessar esse lugar. E aí eu comecei a entender que não adiantava só eu ser. Então, como que eu falo que eu tinha que me provar? Às vezes nós tínhamos reuniões e aí eu ia palestrar. Ia falar sobre algum assunto, como organizar o seu financeiro, como fazer um planejamento estratégico, ia falar... E aí eu percebia que, quando não, aí a pessoa prestava atenção, falava assim, opa... E aí depois eu começava a conversar, então eu entendia que eu tinha que falar muito. E aí eu percebi que isso também era uma questão da imagem. Porque o seu negócio é uma coisa, tipo assim, que a pessoa vai até lá pra comprar. Isso. Tipo, ela tem que conhecer você, saber de você, pra poder ir atrás de você, entendeu? É mais difícil porque alguém tem uma loja, um comércio, né? Você tem que... A sua imagem vai contar muito. Exato, e é a venda de algo... não palpável. Isso, é um produto intangível ali. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso falar. E, às vezes, eu preciso mostrar uma necessidade que a pessoa nem sabia que ela tinha. Então, por isso que o meu trabalho, primeiro, ele é um trabalho de sondagem. Eu preciso fazer muita pergunta, muita pergunta. Então, a gente vai conversando, eu já vou entendendo. Eu falo, opa, esse daqui é... Por isso que eu não tenho... As pessoas falam, você tem um checklist? Eu tenho um checklist, uma forma para eu poder organizar também as minhas... o meu questionário com os meus clientes, mas ele não é nada engessado. Porque, realmente, por exemplo, eu vou comprar um produto, eu vou comprar, sei lá, uma roupa. Aí eu falo assim, não, mas eu vou comprar um cinto também, né? Então, eu vejo ali uma oportunidade. Agora, a prestação de serviço, e principalmente que ninguém quer assumir que tá ruim financeiramente. E não é, a consultoria, ela não é para quem tá ruim. Ela é justamente para quem quer ficar melhor. Porque pra quem você tá ruim... não ficar ruim de jeito Exatamente. Não piorar, né? Não, não piorar. Ou afundar, né? Tipo, você quer Sim. crescer, né? Mas, normalmente, quando eu falo a gente só arruma aquilo que a gente reconhece, né? Se a pessoa acha que tá tudo bem do jeito que ela tá fazendo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas esse foi o desafio maior, de ter que falar bastante. Tinha que provar, contando aqui rapidinho uma situação. Essa mesma pessoa, uma vez nós estávamos em uma roda e falando sobre ela, porque eu desafio contratar uma pessoa, e como que é... Eu falei, não, mas você precisa entender se você quer uma pessoa pronta ou você quer formar uma pessoa. Contratar uma pessoa pronta para determinado cargo
você tem que pagar mais. Essa pessoa estudou, ela sabe como fazer. Agora, se você quer formar essa pessoa, você pode até pagar menos. Até também, às vezes, a empresa tem uma capacidade de pagamento menor. Só que você vai demandar mais paciência. Você tem tempo para isso. Você vai ter que pagar com o seu psicológico. Isso, e paciência. É pegar na mão e ensinar. Aí foi quando a pessoa começou a prestar atenção. Então, e se você fosse trabalhar na minha empresa, quanto você cobraria? Eu falei, eu cobraria tanto. Ela falou assim, eu não posso pagar. Eu falei, então você tem que ensinar. Agora, você quer que eu ensine o seu colaborador? Eu também ensino, eu faço esse trabalho. Aí lá, então eu percebi ali, eu falei, eu preciso buscar um outro meio. Não é porque a pessoa é arrogante nem nada, é porque eu estava sendo uma pessoa invisível. Ela não te conhece, Não me conhece, aí você tem que se provar. E às vezes, com o que você fala, você, isso aí eu vejo, assim, 15 minutinhos de vídeo na internet eu já sei fazer. Não preciso contratar alguém pra e hoje em isso. dia existe mentorias, coaches de vários jeitos na internet. Você abre lá, você acha um vídeo. Então, é muito fácil você ter acesso à informação, né? Sim. E você ter acesso a uma informação que seja coerente, né? Também é muito mais difícil, né? E tem que tomar muito cuidado, né? Tem muita gente, assim... eu falo, muita gente preparada hoje e entregando bons conteúdos, profissionais, assim, de uma excelência. Agora, existe muito curioso, né? A pessoa fala bem, ela tem uma capacidade... Gente, o ser humano, ele tem uma capacidade de aprendizado gigantesca. Então, tem gente que lê um livro, eu brinco, né? O meu marido, ele é assim, ele lê livro rápido, ele te dá um resumão, você quer, eu demoro dias para ler, aí eu tenho que voltar. Ele não, ele lê, ele te conta a história na íntegra. Porque na página tal estava escrito isso. Né? Ele é um homem muito inteligente, mas existem pessoas que usam isso pro mal. Fala assim, peraí. Aí ele pega aquilo ali, ele toma como se fosse dele, começa a falar, e aí tem gente que fala, gostei da fala desse aqui, vou comprar. Aí chega na hora, não tem entrega, não tem resultado, porque o principal de tudo que eu compro não é o preço que eu pago, mas é o valor que eu recebo. Né? Eu paguei R$100 na caneca. Se eu uso ela, tá ok, ela é barata. Se eu não uso ela, eu poderia ter pago R$1, que ela é considerada caro, entende? Sim. Então, essa é a percepção. Então, tem que tomar muito cuidado. Nossa. Muitos ensinamentos. A gente ficou assim, meio... peraí, calma aí. Eu nem sou empreendedora, mas agora eu tô revendo o meu consumismo mesmo de casa. Tipo, sair pra comprar mais roupas, sair pra comprar maquiagem. Mas se eu uso, pelas suas palavras, não tá ruim. Não, é caro. É um investimento. A gente precisa andar bonita. Precisa andar bem maquiada. Tem que investir. Só tem que tomar cuidado pra isso não... Lembra que todo excesso, ele esconde uma falta. Se é excesso, é porque é falta de algo. Mas se tá tudo dentro do seu orçamento... Dentro do orçamento. Tá ok. Tá ótimo. Então pronto, continue. E como você manteve a sua motivação, a sua disciplina? Porque eu vejo que como você chegou tão longe, você deve ter, tipo, várias oportunidades. Não oportunidades, mas vários momentos, assim, de desviar o curso. Às vezes você tava... Nossa, por que eu tô pensando nisso? Eu tenho que voltar pro meu curso inicial. Já aconteceu? Já, claro, porque você começa a acompanhar um monte de pessoas e você fala assim, mas isso eu sei fazer também, mas isso eu sei fazer. Você vira aquele 1001 utilidades, mas que não consegue entregar nada, Faz né? tudo, mas faz mediano. Então é melhor você escolher uma área e ser excelente naquilo que você faz e depois você ir acompanhando com as outras, com os seus outros interesses e agregando. Mas aconteceu, sim, né? E o que eu faço? Eu penso que a minha primeira motivação é a minha motivação de fé. Né? É saber que o que eu faço é um semear. Desde o vídeo que eu posto, ele precisa ser intencional. Então, ele é um semear. Se mesmo que eu não venda para aquela pessoa, mas se eu puder ajudar ela de alguma forma, então eu semeei. Isso vai me trazer um retorno. É a lei da semeadura. A gente planta o que a gente colhe, né? Exatamente. Então, assim, eu falo, a primeira, existe uma ferramenta chamada, na época que eu ministrava treinamento, existe uma ferramenta chamada Ciclo do Entusiasmo. Então, tudo para que eu não me perca no meio do caminho, eu preciso ter meta. Se você tiver meta, pronto. Aí você, por mais que você queira desviar, eu tenho uma meta. Minha meta é atender X clientes por ano. É faturar X R$1.000 por ano. E aí eu crio estratégia em cima disso. E aí depois eu preciso ter reconhecimento. Todo dia de manhã eu preciso mentalizar.
O que eu acordei, né? Então, eu preciso ter ali uma palavra de afirmação. Eu preciso ter movimento. Então, é importante fazer exercício. Né? Onde a gente sabe onde a gente quer chegar, fica mais fácil de percorrer, né? Exato. Senão a gente fica nem barata tonta. Sim. Faz tudo e não faz nada. Exato. Tá. Sim, Tá. senhora. Então, a gente já tá no final do nosso vídeo. Ah. A gente poderia passar mais 2 horas acho. aqui conversando. Não seria suficiente. Foi muito bom ter você aqui. Você é uma pessoa que fala muito, muito bem. Eu nem vi o tempo passando. Ai, que E cheia bom. de informações novas, Sim. coisas, ensinamentos, né? Muito. Porque eu acho que, assim, a gente vai sair daqui e ainda vai ficar pensando muitas coisas Vou ficar ainda, remoendo. vai ficar analisando, né? Mais uma vez, eu fico muito feliz. Sim. Ah. Você pode passar uma dica ou um conselho para as meninas mais novas que estão querendo aprender ou pessoas que estão aprendendo mais agora, mais recente, pra gente? Sim, com certeza. O primeiro passo é você não desistir. Porque, assim, desafios vão acontecer. Mas, assim, se eu posso te ajudar dentro da minha profissão, anota tudo que você compra. Anota tudo que você investe. Começa essa separação, nem que seja no caderninho. Nem que seja no grupo de WhatsApp. Então, assim, para que você possa conhecer o seu negócio e mesmo empreendendo, anota tudo. Vai dar tudo certo. Tenha fé. Planilha, né? Planilha. Que entrou, que saiu. Exatamente. Então, aproveita e faça isso. E tenha Pra coragem, já ir né? aprendendo, E não pode ter medo. Exato. Então é isso, gente. A gente já tá no final. Não esqueça de seguir a Rosalie lá no... Rosane. Passa seu Insta pra gente, Rosane. Ah, sim. O meu Insta é @RosaneRosa, Rosane com S e o Rosa com Z. Segue Segue ela a que ela gente. tem informações. Tem. Ela compartilha muito conteúdos, então se você tem alguma dúvida, às vezes um conteúdo dela pode te salvar. Exatamente. Tem bastante dica lá. Se a pessoa quiser, tá lá, tem muitas dicas. Mas a primeira é não desista. Segue a gente também, Cast Empreende, no nosso Instagram. Não esquece de se inscrever, vai ter conteúdo novo. Esse aqui é o 2º episódio, galera. Muito obrigada por assistir. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.